Algumas histórias começam de forma silenciosa. Esta começa com um simples relógio. No dia 6 de agosto de 1945, Hiroshima acordou como qualquer outra cidade. As ruas se enchiam de pessoas seguindo sua rotina diária. Famílias preparavam o café da manhã, crianças se arrumavam para ir à escola, trabalhadores abriam suas lojas. Era uma manhã comum, como tantas outras. Entre os moradores estava um homem chamado Shigemitsu Omori, um relojoeiro dedicado. Em sua casa, um pequeno relógio de bolso marcava o tempo com tranquilidade. Nada indicava que aquele objeto seria eternizado como símbolo de um dos momentos mais marcantes da história. Às 8h15, tudo mudou. Um clarão intenso tomou o céu. A primeira bomba atômica usada em combate havia sido detonada sobre a cidade. Em poucos segundos, Hiroshima foi tomada por destruição, calor extremo e silêncio absoluto. Quando a poeira baixou e os sobreviventes começaram a procurar por sinais de vida em meio aos escombros, muitos objetos foram encontrados queimados, partidos ou irreconhecíveis. Entre eles estava o pequeno relógio de Omori. Existem objetos que carregam histórias profundas. Histórias que permanecem vivas mesmo quando tudo ao redor desaparece. Alguns contam lembranças, outros, cicatrizes. Mas há um objeto em particular que não apenas registrou o tempo, ele parou o tempo. Hoje você vai conhecer a história real do relógio que congelou o exato momento em que o mundo mudou para sempre. O relógio que parou às 8h15 e 17 segundos, no dia em que Hiroshima deixou de ser apenas uma cidade e se tornou parte da memória permanente da humanidade. Antes de ser conhecido como um símbolo da destruição, aquele relógio tinha uma vida comum. Ele pertencia a Kingo Nikawa, um trabalhador japonês simples, dedicado e disciplinado. Todas as manhãs, antes de sair de casa, ele ajustava o tonteiro com cuidado, quase como um ritual pessoal. O relógio era apenas um acessório, um objeto comum presenteado por um parente sem valor financeiro significativo. Na manhã de 6 de agosto de 1945, Hiroshima estava tranquila. O sol brilhava forte sobre a cidade. Crianças caminhavam para a escola, bicicletas ocupavam as ruas, trabalhadores organizavam suas primeiras tarefas do dia. Era uma manhã comum, e justamente por isso, tão trágica. Às 8h15 da manhã, algo indescritível aconteceu. Um clarão intenso tomou o céu. A primeira bomba atômica usada em combate havia sido detonada sobre a cidade. Em poucos segundos, Hiroshima foi tomada por destruição, calor extremo e silêncio absoluto. Quando a poeira baixou e os sobreviventes começaram a procurar por sinais de vida em meio aos escombros, muitos objetos foram encontrados queimados, partidos ou irreconhecíveis. E entre eles estava o pequeno relógio de Omori. Em meio aos escombros, o relógio sobreviveu, mutilado, queimado, deformado, mas ainda reconhecível. Dias depois, quando equipes de resgate e familiares começaram a percorrer as ruínas, o relógio foi encontrado entre os pertences de Nikawa. Para muitos, aquilo parecia impossível. Como um objeto tão frágil poderia sobreviver a um ataque que destruiu uma cidade inteira? Mas ele estava lá, preservado o suficiente para contar a parte mais dolorosa daquela história. Hoje, esse relógio está exposto no Museu Memorial da Paz, em Hiroshima. Dentro de uma caixa de vidro, iluminado suavemente, ele permanece como um testemunho silencioso. Visitantes do mundo inteiro se aproximam, quase sempre em silêncio, observando os ponteiros imóveis marcando o instante em que o mundo mudou de direção. Esse relógio transmite um peso indescritível. Não é apenas um objeto queimado pelo calor de uma explosão. É um lembrete físico de vidas interrompidas, de famílias destruídas, de uma cidade apagada em segundos. Ele é mais do que um marcador de horas. Ele é um marcador de memória. Para muitos historiadores e sobreviventes, este relógio representa não apenas a tragédia de Hiroshima, mas a própria fragilidade da vida humana.
Ele nos faz refletir sobre o poder e o perigo da tecnologia quando usada sem limites. Ele nos pergunta de forma silenciosa: até onde o ser humano pode ir? Vale a pena destruir para vencer? O que estamos fazendo com o tempo que ainda temos? Alguns visitantes relatam que, ao observar o relógio, sentem a sensação de que o ambiente se torna mais lento, como se o tempo ali dentro também respeitasse aquele segundo congelado. Talvez seja apenas uma impressão, ou talvez seja o próprio relógio lembrando que certos momentos não passam, eles permanecem. O relógio que parou em Hiroshima não mede mais as horas, ele mede memória, mede responsabilidade, mede aquilo que não pode ser esquecido. Ele é um lembrete doloroso, mas necessário, de que escolhas humanas têm consequências profundas e irreversíveis. De todos os objetos que sobreviveram àquele dia, poucos carregam tanto significado quanto esse relógio. Ele nos faz olhar para o passado e repensar o futuro. Se essa história te tocou, acompanhe nosso canal para conhecer outros objetos que sobreviveram ao impossível. Objetos que guardam segredos, memórias e lições que atravessam gerações. Obrigado por assistir e até a próxima história!